exegese sobre os 3 primeiros versículos deste salmo. Ele passa dos elementos temporais do pastoreio terreno para o pastoreio eterno e espiritual de Cristo, que nos guia como ovelhas e nos protege da morte. O Salmo 23 dá um exemplo do que o Salmo passou. Jesus Cristo. Até agora, tudo que nós temos visto na exposição desses salmos são anúncios da presença do Cristo encarnado, o Logos, natureza humana e natureza divina, e principalmente o seu cuidado com o seu povo. Portanto, eu digo algo para você nessa manhã: você é cuidado pelo Senhor das almas, pelo pastor das almas, pelo bom pastor Jesus Cristo. Todas as dádivas que nós temos, e eu vou falar bem devagar, todas as bênçãos que você tem, todas as dádivas que você recebe, vêm de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Afirmava Teodoro Bessas a respeito de Davi, que era um pastor, e aquele homem que estava distante da casa do pai, no monte, cuidando das ovelhas, foi o último a passar pelo profeta de Deus. Ele era um pastor acostumado a andar sobre as montanhas, conduzindo as ovelhas, e ele agora estava sendo chamado por Deus para ser o rei mais poderoso de Israel. Talvez você pense que o rei mais poderoso de Israel fosse Saul, aquele que o povo escolheu porque ele era do porte de um rei, de um governante. Talvez você ache que o rei mais poderoso de Israel tenha sido Salomão, o filho de Davi, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem que construiu um grande império. Mas ninguém foi comparado com o pastor. Ser pastor é algo sobrenatural. Ser pastor é ser chamado por Deus, vocacionado pelo Senhor, para empreender uma grande obra. O rei mais poderoso do mundo tinha o seu perfil de pastor. Contrariando, diz Teodoro Bessa, o erro dos epicureus que afirmavam que a sombra do que os que procedem, os que possuem, por acaso, seus próprios esforços, ele consegue se destacar. E na vida não é assim. A meritocracia fica para trás quando Deus vacila, quando Deus passou, quando Deus concede aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Davi atribui tudo isso que recebeu não ao poderio do pai, que tinha outros filhos, a estabilidade da família, mas a generosidade de Deus que o viu pastoreando as ovelhas. E Ele agora nos ensina que devemos levar nossos pensamentos, também todos os nossos bens temporários, perecíveis, momentâneos, às mãos do Eterno que abençoa com bênçãos espirituais e celestiais, pois a piedade se apega às promessas da vida presentes. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, quero trazer um tema para nós. Leia o verso 3. Vamos ler juntos, versículo 3. Refrigere a alma, guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Multifaceta, eu poderia pregar nesse texto vários temas, vários assuntos, mas ontem, durante a semana, eu estava pensando o que falar num salmo tão conhecido e memorizado que a gente aprende na escola bíblica dominical, aí já na idade de Isabel,
dia, Alice, eu sei que você aprendeu esse som. Desde criança. E Deus me deu os olhares para o verso 3 dessa manhã. Eu não sei como você está, o que Deus quer falar para nós, para essa igreja nessa manhã, mas eu quero dizer que existe algo mais importante na sua vida, que é a sua alma. Eu quero dizer que Deus cuida da nossa alma. Deus cuida de uma certa forma que Ele nos leva a ter o refrigério. E quando eu penso no refrigério, eu penso num dia de calor em que você consegue achar uma árvore e debaixo dessa árvore, como parte da cidade, você estende o seu tapete, você coloca o seu banquinho e aquele sol está ao redor de você. Mas Deus deixou que aquela grande árvore pudesse te refrescar. Volte e meia veio retiro gostoso. E você sente o vento tocar no seu rosto. E você sente o fragor da refrigeração do corpo físico. Mas eu pergunto a você, meu amado, como refrigerar sua alma? Talvez sua alma esteja ardendo em calor. Talvez a temperatura da sua alma não esteja de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer produzir. De fato, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: refrigere minha alma, guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, meu amado irmão, quem é que refrigere a nossa alma? Como refrigerar a alma? E do verso de número 1 ao verso de número 3, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigere a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em primeiro lugar, refrigere minha alma pela orientação do meu pastor. A nossa alma, a minha alma, ela é refrigerada através da orientação do meu pastor. Agora eu não digo do meu pastor físico, mas do meu pastor da alma, do meu bom pastor, daquele que deu a vida por mim, daquele que realmente me conduz, daquele que me ama, daquele que me admoesta, daquele que me ensina. Então, dessa forma, meus amados, nós precisamos entender quem é o pastor da nossa alma. O Supremo Pastor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. E a gente começa de novo a estar conectando com a linguagem de Pedro. Porque Pedro, ele traz para nós algumas informações importantes. E Pedro, abramos a palavra de Deus lá, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 25. A 1 Pedro. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 2, verso 25. Por que estáis desagarrados como ovelhas? Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Eu vou pedir a Rael que tem o menino dela ali, eu estou. Puxa para perto de você, por favor, Rael. Porque estáis desagarrados como ovelhas? Agora, porém, vos converteis ao pastor e bispo da vossa alma. O Supremo Pastor e Bispo, irmãos, é expresso na cosmovisão do apóstolo Pedro, onde nós podemos perceber que ele cuida das suas ovelhas, ele cuida da sua igreja, ele cuida de cada vida, ele cuida de cada irmão. A imagem pastoral de Jesus Cristo é intensa em toda a palavra de Deus. Sou eu que vos guardo, sou eu que protejo, sou eu que externo o meu amor, a minha misericórdia, sou eu que sou contigo desde o momento da gestação, do crescimento, do desenvolvimento, da história.
Refrigere minha alma, porque eu sou o seu pastor e te oriento. Eu sou o pastor e te tomo pelas mãos. Eu sou o seu pastor e te guio. Eu sou o teu pastor e te sustento. Eu sou. Amados irmãos, o supremo pastor é Cristo Jesus. Quer você queira, quer você não, Ele é colocado dentro desse contexto. Eu, o Senhor, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, a sua tríplice participação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No verso de número 1 diz: eu, o Senhor, eu sou. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A sua alma está desassossegada. Se você está passando por desafios, e o estado febril da alma precisa de refrigeração, precisa de voltar ao estado normal, observe a orientação do Supremo Pastor, Cristo Jesus. É preciso voltar seus olhos para a palavra do Senhor e contemplar dentro desse aspecto a fé que é certa, que é garantida no Senhor. O Senhor é o meu pastor, e o salmo inteiro diz as palavras desse pastor como poucas, mas impressionantes e apropriadas, onde o mundo glorifica e confia na honra, no poder, nas riquezas, nos benefícios dos seres humanos. Quando a gente contempla o Salmo 23, em que a expressão do Senhor é o meu pastor, tudo que está em volta do Salmo 23 refrigera-nos. O mundo glorifica e confia na honra, no poder. O mundo glorifica e confia nas riquezas, nos benefícios que os seres humanos podem adquirir, como riqueza, poder, prestígio, dinheiro. Contudo, o Salmo 23 nunca vai valorizar e não valoriza nada disso. Porque o Senhor é o meu pastor. Virá as costas para todas essas coisas passageiras e transitórias, irmãos. Nada mais é do que se importar com as coisas que não são nobres, preciosas, e voltar o seu rosto diretamente para aquelas coisas que não vêm do Senhor, porque o único Senhor fez tudo. Eu queria que você tenha uma palavra já no seu coração, preparando para logo mais. Volta, volte, irmão. Essa é a palavra. Volte para o Senhor, retorne ao Senhor. Ó Efraim, retorne ao Senhor. Ó Israel, retorne. Eu sou um Deus que tem tudo para vocês. Riquezas, bens. Mas que também enviarei luz, a dor, o choro de uma mãe do seu filho, sabe? Meus irmãos queridos, como refrigerar a nossa alma? Seguindo a orientação, em primeiro lugar, do nosso pastor, porque Ele é soberano de graça e Ele não nos isenta de obedecê-lo. Do versículo 1 ao versículo de número 3, Salmo 23, não há isenção para aquele que é filho do Senhor não obedecer. Leva-me, faz-me e pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Sim, Senhor, o Senhor nos ensina como ovelhas a verdade, para que vivamos não na falsidade, mas que vivamos na verdade. Ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Ele nos faz voltar e conhecer que a obra virtuosa para Deus é ter um coração quebrantado, contrito, rendido aos pés do Senhor. A orientação do pastor é reconhecer a soberania. Deus é soberano, mas também não isento.
você devia obedecer, porque você é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Toda ovelha é meu pastor, e a ovelha conhece a voz do seu pastor, e a ovelha segue o seu pastor, e a ovelha faz o seu pastor. Salmo 23 está inteira harmonia dos evangelhos, com o contexto e ensino do texto de Jesus, onde ele disse: eu sou o bom pastor. A ovelha sabe quem eu sou. Meus irmãos, não existe maneira da gente refrigerar nossa alma é seguindo a orientação do pastor. Em segundo lugar, verso 4. Ainda, vamos ler, ainda eu ande, bem forte, não, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado, o sol. Refrigere a minha alma, porque eu sigo a orientação do meu pastor, e não terei medo da sombra da morte. Alguém tem medo de morrer? Isso. Talvez as pessoas que sentam nos bancos da igreja, que são eleitos, que são piedosos, que são crentes, têm medo de morrer. Isso é um fantasma que assola a mente das pessoas. O pânico. A gente já lidou com muitos irmãos, alguns irmãos piedosos que têm medo de morrer. Mas se eu, de repente, ficar com uma doença incurável, mas se eu, de repente, ficar mutilado, mas se o câncer me visitar, se a Covid chegar, e eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, a sombra da morte, quando Deus nos treina, meus amados irmãos, para encontrar a cruz, e volta e meia nós temos algum treinamento. Deixa eu dizer, se você ainda não está sendo treinado por Deus para passar pelo portal da morte, de repente isso pode acontecer com você, quase assim, repetidamente. É um acidente, é uma bala desviada, é a colisão de um carro, seu hemograma que não está legal. Então, cada vez que acontece alguma coisa na nossa saúde, por exemplo, e que você tem que lidar com o risco de morte, você está sendo treinado pelo Senhor, que diz assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, e a Bíblia nos diz que por amor a Deus, nós somos entregues todo dia à morte, então eu tenho que ser treinado para enfrentar o risco de morte. Irmãos, quantos ucranianos morreram já nessa vida? Quantos soldados russos? Quantos morreram lá na invasão que Israel sofreu? Quantos morreram contra a ação de Israel? Que culpa tinham aquelas pessoas? Estavam em casa, outros estavam numa festa. Quem esperava que iria acontecer aquilo com aquelas pessoas? Meus irmãos, nós não sabemos quando vamos passar pelo portal da morte, mas uma coisa eu quero dizer para você: não tenha medo da morte. O salmista nos garante a sua presença no vale da sombra da morte. E na morte Ele está conosco. Manda-nos pelas mãos ao paraíso eterno.
Deus nos treina para encontrar uma cruz. Ele passou pela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Mas eu quero mais uma vez, por favor, levar você a me responder essa pergunta. Você tem ou não tem medo de morrer? O que faz um eleito ter medo da morte? Veja que a resposta está no texto. Observe o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos juntos? Não temerei mal nenhum. Por que o salmista diz isso? Uma visão do rei Davi, nós sabemos que ele passava risco de morte, outrora pelos próprios familiares, pelo seu filho Absalão, outrora antes pelo rei Saul. A vida do rei era exposta à morte a qualquer momento, ao envenenamento, a uma armadilha, a uma mulher que enfiasse uma faca no seu ventre e puxasse para cima. Quantos e quantos reis morreram? E ele diz: eu não tenho medo de morrer, a minha vida está na mão do Senhor. Por que, irmãos? Por que ele não tinha medo nenhum? Porque tu estás comigo. Você tem que ser feliz. Sabe uma coisa? Eu já ouvi de centenas de pessoas dizerem assim: mas quem vai cuidar do meu filho? Ele é tão pequeno. Quem vai cuidar da minha filha? Ela nem casou. Quem vai cuidar da minha esposa? Minha filha, ela vai voltar isso. Você acha que morreu mesmo? Você acha que ela vai ficar viúva? Ou ele vai ficar viúvo? Você sabe o que vai acontecer com seus bens? Que você trabalha até morrer, deixa de ter comunhão na igreja, deixa de ter vida na igreja, deixa de ter comunhão com os crentes, com os santos em Cristo. Aquele bem, o juiz vai dividir, fica ciclano com tão, vende essa casa, vende esse carro, e você se matou para pagar tudo. Vai ficar tudo. É melhor ter a certeza do que o sumo pastor Paulo está. Salmo 23 trabalha: refrigere minha alma pelas orientações do pastor, porque eu não tenho medo de morrer. Eu confio no Senhor. Ele está comigo. Mas esse versículo 4 tem algo interessante. Olhe seus olhos aí. E há algo muito importante da figura, da analogia, da poética do Salmo 23, que menciona no verso 4: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Há um consolo para o seu para a sua alma, há um refrigério para a sua alma. Agora, se você tem medo de morrer, existe dois instrumentos que o pastor da alma utiliza e que o pastor físico utilizava naquele tempo também: o bordão e o cajado. Ferramentas, instrumentos do cuidado do pastor para a ovelha. Entendemos primeiro o que é o bordão, o que é o cajado, figuras próprias daquele tempo. O bordão, amados irmãos, era um instrumento onde havia um pauzinho, onde havia tipo uma espora, e essa espora era encostada na ovelha, porque aquela ovelha que era devagar, uma ovelha baiana, devagar, nada contra os baianos, né? Mas o perfil do baiano é devagarzinho. Aí o pastor encostava aquela espora na ovelha, a ovelha pulava e ela morria e ia. A espora que não machucava. A espora que dinamizava. A espora
que seria para dizer: vamos, está ficando para trás, o louco está chegando, vamos. Satanás está aproximando, vamos, você está muito mole, vamos. Baixinho o cajado. E o cajado, todos nós sabemos, era uma outra ferramenta que ia na outra mão, com uma curva, e aquela curva servia para algumas coisas. Para a ovelha rebelde, o pastor pegava o cajado e batia na cabeça da ovelha. Você precisa apanhar, está muito rebelde. Para a ovelha fujona, ele pegava o cajado e quebrava a perna da ovelha. Era bem isso. Então, a ovelha se ou olhava na cabeça para aprender, ou quebrava-se a perna da ovelha para que ela não fosse. Eu quero dizer isso que o salmista está falando sobre o pastor, irmão. Você é um ser humano, você não é animal. Nós somos seres humanos racionais, dirigidos pelo Espírito Santo, onde o sono pastor da nossa alma refrigera a nossa alma, onde o pastor da nossa alma diz: não tenha medo da morte. Agora ele está usando dentro desse medo da morte a espora e também o cajado. São instrumentos de Deus para o nosso cuidado. Os pastores utilizavam esses instrumentos para cuidar do rebanho. E Deus utiliza esses outros instrumentos para cuidar da nossa alma. Digo que só a Escritura são essas ferramentas. Que a Bíblia é o bordão e o cajado. E Deus nos trouxe imediatamente. Ele não usa um só, não. Ele usa os dois. Pela sua própria médico. A Bíblia é um martelo. E ontem eu estava tão feliz, meus irmãos. Olha aquela porta ali. Louvado seja Deus. Eu piquei a marreta e quebrei aquele negócio com alegria, porque é bom ter o peso da marreta na mão e sentir a força, a energia. E a marreta é a palavra que bate na gente e que quebra a gente, que esmiuça a venha. E a Bíblia é a espada de duas mãos. E a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa vida. E a palavra é doce como mel. E a palavra tem um significado para a sua vida, para a minha vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a educação. E por que você está comigo correr? Ouça, irmão querido. Você tem certeza da sua salvação? Como você sabe como foi? Refrigere minha alma. Coloca no meu coração. Tire do meu coração o medo da sombra, não é da morte ainda, é da sombra da morte. Quem disse que você vai morrer agora? O médico pode trazer um laudo, mas o médico não é Deus. Quem tem a chave da vida, da morte, física e espiritual também, Deus. Isso é. Terceiro e último lugar, verso 5, verso 6. Vamos falar juntos? Prepara-lhes uma mesa bonita. Siga as orientações do seu pastor. Não tenha medo de correr, porque está preparado para você um grande banquete. Quem quer participar desse grande banquete? Levanta a mão. Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para você: ninguém vai participar desse banquete sem a veste nupcial. E
casa de Jesus teve um camarada que conseguiu chegar lá, a primeira coisa que aquele dono daquela festa disse: cidadão, eu vou fazer nada aí, cidadão. Como assim entrou aqui nessa festa? Como é que a gente entra nesse banquete? E o conceito de banquete, você sabe, é comida, é alegria, é celebração. As coisas elas ficaram para trás, é início de uma nova jornada, de uma nova vida. Se alguns banquetes acontecem, por exemplo, nos casamentos. Você lembra do seu casamento? Quanta comida, quanta coisa, quanto doce, quanto bolo. É um banquete, quanta alegria. E eu digo para você, ninguém participa de um casamento sem convite, não. Tem os penetras lá, que às vezes não, você olha assim, nossa, como esse cara teve coragem, rapaz, tem parceira na cara dele. Eu não convidei esse vídeo, você convidou? Não sei. Eu digo que não se chama dentro, não, né? No banquete espiritual, celestial, penetra não vai entrar, mas você já tem um convite. Eu já tenho um convite. E o detalhe desses dois versículos é que o banquete tem uma mesa. Hoje à noite é dia de mesa. Hoje à noite você não pode faltar, porque é dia de Santa Ceia. Hoje à noite nós celebramos algo que o Senhor deixou para que a igreja fizesse até Ele voltar. É numa mesa. Aquela visita que eu fiz na sua casa, nós sentamos na mesa. É na mesa que tem comunhão. É na mesa que a gente ouve o cálice gostoso. É na mesa que a gente come com o irmão. É na mesa que encerra comunhão, coinonia, comer juntos. E é na mesa do estilo do Novo Testamento, dos gregos, que há comunhão quase desta, encostando com essa. Não é uma mesa grande dessa que nós usamos hoje. É um banquinho, uma mesa pequenininha. Quando você abaixa, você come e volta para a sua testa. É nessa cura. É uma mesa no Salmo 23 que simboliza o amor à família, o amor aos filhos adotivos. Você é um filho de Deus. Você tem a certeza da vida. Você tem a certeza da salvação. Você tem o refrigério da sua alma. É na mesa que, de certo modo, amigavelmente, esse Deus onipotente, tem toda a força, todo o poder de cuidar do rebanho, a quem Ele trata, não só com amizade, mas com familiaridade. Nós somos da família de Deus. Você é da família de Deus. Refrigere minha alma, porque eu participarei do banquete do Senhor. Talvez nessa vida você tenha tido poucas oportunidades de participar de banquetes, mas não fique triste. O maior banquete será este, o banquete do Senhor. Sabe, meus amados irmãos, a palavra mesa é usada de muitas formas diferentes nas Escrituras, mas nessa passagem é mais provável que o rei Davi tenha usado um significado que Cristo interpretou no Evangelho de Lucas, em que afirma que seus discípulos comerão com ele em sua mesa no reino de Deus. Aleluia! Nossa igreja, você, meu irmão, participará desse banquete espiritual. Portanto, tenha em mente a Eucaristia como importante na sua vida. A importância da ceia do Senhor. Os inimigos dos eleitos são derrotados diante da mesa do Senhor. Preste atenção no sacramento da ceia. Veja que o Salmo 23 diz: prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleos, o meu cálice. Quem são os adversários do Senhor Jesus Cristo? Quem são os nossos adversários? São aqueles que não participam, nem participarão da mesa do Senhor. O Espírito Santo, amados, nos ensina a pedir
a Deus por misericórdia. O Espírito Santo nos ensina a sermos piedosos e que esses benefícios e promessas de Deus, esses pensamentos, possam estar no seu coração, na sua vida, porque a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor Deus. Lembre-se disso, que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Sabe, o Salmo 23 nos dá essa garantia de habitar na casa do Senhor.